Bem, começo por agradecer a vossa presença e dizer que esta sessão, todos sabemos porque estamos aqui, é óbvio, não é? Estamos aqui para apresentar os candidatos a esta autarquia e vamos iniciar esta sessão com a leitura de uma mensagem do mandatário do Bloco de Esquerda aqui em Abrantes. Ele, que por motivos pessoais não vai poder estar presente, mas deixou-nos uma mensagem que será lida pelo Alcino. Passar-se-á à intervenção do nosso candidato à Assembleia Municipal, Pedro Grave, que segue o nosso candidato à Câmara Municipal, Armindo Silveira, que por sua vez apresentará os candidatos às juntas de freguesia, e fecharemos a sessão com a nossa convidada, Catarina Martins, que veio de longe para estar connosco, a quem agradecemos desde já a presença. Portanto, vamos iniciar já. Obrigada. Passo então a ler a mensagem do José Silva, que é o mandatário do Bloco de Esquerda em Abrantes, ou melhor, dos candidatos das listas do Bloco de Esquerda em Abrantes. O meu nome é José Silva e sou mandatário das candidaturas do Bloco de Esquerda no Concelho de Abrantes. E quero desde já salientar a importância destas candidaturas. A importância e o sentido que faz, não só a candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal, mas também e sobretudo às várias candidaturas às Assembleias de Freguesia, onde os candidatos do Bloco têm uma importância fundamental. Em Rio de Moinhos, com a Isabel Flor. Em São Facundo e Valdemós, com a Joana Pascoal. Em Rocio ao Sul do Tejo e São Miguel do Rio Torto, com o Paulo Cruz. Em Alvega e Concavada, com o Manuel Gil. E em Abrantes e Alfrarede, com o Miguel Moreira. E claro que refiro estas candidaturas sem jamais esquecer os restantes membros que compõem cada uma das listas candidatas. Cada membro eleito pelo Bloco de Esquerda é sempre um fator de incómodo para as maiorias instaladas, pois os candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda estão comprometidos com valores de muita proximidade com as populações das freguesias. Todas, eu sou o Pedro Grave, para quem ainda não me conhece, e apresento-me perante vós como candidato pelo Bloco de Esquerda a Presidente da Assembleia Municipal de Abrantes. Apenas a cara que representa uma lista, não de números, mas de pessoas. Pessoas dispostas a fazer pela sua terra. Um grupo que, pela sua abrangência e capacidades, pretende representar todos e todas os abrantinos e as abrantinas. Temos a perfeita noção da importância elevada da Assembleia Municipal. Sendo o órgão deliberativo do exercício do poder autárquico, é a instância superior que decide sobre as opções do Executivo mais importantes para a vida das populações, incluindo orçamentos, impostos, taxas, ordenamento do território, o acompanhamento e fiscalização de propostas e projetos, o pulso do dia-a-dia no município. Deve ser também o órgão de controle, o garante da transparência, a barreira aos abusos e o fórum de debate. Em primeiro lugar, quero renovar os cumprimentos de boas-vindas, uma palavra em especial para a comunicação social local, porque continua a ser a nossa voz também. E muitas vezes não é fácil, num concelho, não é do interior, mas não é fácil nós termos voz. Utilizamos muitas vezes o Facebook, utilizamos a partilha e por isso, mais uma vez, aqui os nossos agradecimentos para a comunicação social local. Companheiros e companheiras de muitas jornadas, pensar há poucos anos que eu, Armindo Silveira, seria candidato à presidência da Câmara Municipal de Abrantes, não caberia no pensamento nem da pessoa mais otimista. Sim, é verdade, sou um privilegiado, pois convivi e convivo com pessoas com um vastíssimo historial de luta pela democracia, onde a experiência de vida, as dificuldades, a cultura, a educação, a diversidade, a divergência e o debate têm um lugar reservado. Sim, são de todos os quadrantes políticos. Sim, são ativistas, trabalhadores, jovens, menos jovens, abonados ou necessitados, dependentes ou independentes.
nacionais ou estrangeiros, de minorias ou não. Por isso, não tenho qualquer dúvida que os últimos 4 anos foram cruciais e que me prepararam para esta enorme responsabilidade. Hoje tenho a confiança reforçada para reafirmar a minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Abrantes. 4 breves abordagens sobre o trabalho presente e futuro do Bloco de Esquerda: ambiente, saúde, responsabilidade e vida digna para todas as pessoas, especialmente as com mobilidade condicionada. Ambiente. Quero saudar desde já os elementos da Ecomarcha 2017 que se encontram no Concelho de Abrantes. Esta iniciativa une os povos de Portugal e Espanha numa causa comum, que é a defesa da vida no Rio Tejo e que dela depende. Não posso deixar de lamentar os nefastos efeitos dos incêndios que assolam o país e agora a nossa região. O Bloco de Esquerda tem trabalhado para uma reforma da floresta, onde o ordenamento arbóreo seja a primeira defesa contra os incêndios. Nessa linha, opomos-nos frontalmente aos sucessivos pareceres positivos que a Câmara Municipal de Abrantes tem dado a essas arborizações e rearborizações de eucalipto. Os sucessivos e atual Executivo da Câmara de Abrantes têm uma consciência ambiental muito frágil. Factos: lixeira a céu aberto na margem do Rio Tejo, hectare dos Carochos, aterro sanitário intermunicipal de Abrantes, abatimento na zona norte do Parque Industrial de Abrantes, poluição no Rio Tejo, entre outros. Quem denunciou e forçou a resolução de alguns destes atentados ambientais? Sim, foi o Bloco de Esquerda. Na luta em prol do Rio Tejo, os deputados do Bloco de Esquerda, em colaboração com as estruturas locais, colocaram a poluição e os perigos da central nuclear de Almaraz na agenda política nacional e ibérica. Saúde. Quem denunciou repetidamente o caos que se instalou em diversas ocasiões nas urgências do Hospital de Abrantes depois da reforma levada a cabo pelo governo PSD-CDS? Sim, foi o Bloco de Esquerda e foi criticado pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes por utilizarmos a palavra caos. Não havia outra palavra para descrever aquelas situações. Quem afirmou sempre que a USF de Abrantes não resolvia o problema da falta de médicos nas aldeias? Resolveu? Não, pois os utentes continuam a deslocar-se para fora das suas aldeias e, alguns, das suas freguesias. Responsabilidade. A Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda, através do seu deputado, interveio sempre no sentido de dignificar o papel deste órgão e dos seus membros. Exigência na apreciação dos dossiês. Separação de poderes e informação detalhada para que todos os deputados pudessem decidir o seu voto em plena consciência foram alguns tópicos que estiveram e continuarão na nossa agenda. Na reabilitação urbana, vamos abandonar a demolição do antigo mercado diário de Abrantes, anunciado pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, e reavaliar todo o projeto para a zona. Na educação, o Bloco de Esquerda defenderá intransigentemente a autonomia das escolas e proporá a suspensão imediata do processo de intervenção no antigo Colégio de Fátima, para reanálise rigorosa da real necessidade de mais uma escola em Abrantes. Rigor na gestão dos recursos públicos é aquilo que os nossos concidadãos esperam de quem tem o privilégio de governar o Concelho de Abrantes. Cidadãos com necessidades especiais. Este tema é-nos muito caro. O Bloco de Esquerda
viu chumbada a sua proposta pelo Partido Socialista de Abrantes para que no plano de urbanização de Abrantes fossem incluídas as soluções do projeto Rampa. A sua implementação iria permitir a correção das barreiras arquitetónicas, melhorando a mobilidade. Com o Bloco de Esquerda, a correção acontecerá em todo o concelho. Reforçaremos o trabalho no projeto Vida Independente. Há algumas linhas de ação do projeto autárquico do Bloco de Esquerda. Resolver os problemas detectados no açude insuflável. Completar a rede de saneamento básico. Pressionar para que sejam resolvidas as ilegalidades no aterro de Abrantes. Pressionar para que os poluidores do Rio Tejo sejam responsabilizados e a central nuclear de Almaraz seja encerrada. Pressionar para que os médicos de família do Serviço Nacional de Saúde regressem às aldeias. Pressionar para que a administração do Centro Hospitalar Médio Tejo possa ter condições para avançar com a remodelação das urgências do Hospital de Abrantes. Pressionar, ouvir as minorias e, em conjunto, encontrar soluções que eliminem a tensão existente. Pressionar para que o Centro Hospitalar Médio Tejo possa ser dotado de novas valências, rentabilizando o espaço existente. Quero agora, e a terminar, destacar o trabalho que tem sido desenvolvido por inúmeros cidadãos e cidadãs que se disponibilizaram para dar a voz ao Bloco de Esquerda, num projeto que não se esgota nos próximos 4 anos. Friso que o Bloco de Esquerda não concorre para fazer número, mas para alterar a forma de fazer política em Abrantes e em Portugal. E em nome de um vasto grupo que vai além dos candidatos, afirmo que o Bloco de Esquerda tem uma equipa com capacidade para desempenhar as funções inerentes às diversas áreas da governação do Concelho de Abrantes. E já amanhã, se for preciso, testem-nos, deem-nos essa responsabilidade e avaliem-nos pelo trabalho executado. Viva os candidatos do Bloco de Esquerda, viva o Bloco de Esquerda, viva o Concelho de Abrantes. Como talvez já perceberam, o peso da responsabilidade caiu-me em cima também, neste momento. E não vou ignorar, e estive um bocado nervoso, mas eu gosto desse nervoso. Mas pronto, e agora vou passar à apresentação, digamos, da equipa, do resto da equipa, que faz parte do nosso projeto autárquico. Vou apresentar os cabeças de listas às assembleias de freguesia. Depois, portanto, as apresentações das listas serão feitas nas freguesias em data oportuna e que será anunciada à comunicação social e a todos os cidadãos e cidadãs. Chamo Manuel Moreira Gil, que é o candidato à União das Freguesias de Alvega e Concavada. Maria Isabel Flor, que é candidata à Assembleia de Freguesia de Rio de Moinhos. Joana Filipa Martins Pascoal, da União das Freguesias de São Facundo e Val das Mães, candidata a essa Assembleia. Paulo Jorge Delfino da Cruz, candidato à Assembleia da União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rocio ao Sul do Tejo. E Miguel Alexandre Moreira, candidato à Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Abrantes e Alferredo.
Agora vamos ficar aqui um bocadinho para que a comunicação social possa registar, e chamo o Pedro Gravo também. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Queria começar por dizer que é um prazer poder estar aqui hoje, e ainda bem que foi possível combinar a agenda desta forma. Não queria, no entanto, deixar de vos dizer que esta está a ser uma noite difícil, uma noite complicada. Aqui mesmo ao lado temos incêndios que estão a lavrar com uma enorme violência e que não estão ainda controlados. Mesmo aqui no concelho houve uma parte da autoestrada que teve de ser cortada. Estamos a acompanhar com muita preocupação tudo o que está a acontecer. E esperamos que as populações, todas as forças que estão no terreno, que consigam durante esta noite controlar o que ainda falta controlar aqui em Mação, que está muito complicado aqui mesmo ao lado, e que este vento possa também travar e ajudar-nos um pouco. Eu já iria falar do resto, mas se me permitem, eu gostaria de dizer só 2 ou 3 coisas sobre esta situação que estamos a viver. É uma situação muito complicada, muito delicada. Eu acho que infelizmente tem havido a tentação de fazer algum debate político instrumentalizando o sofrimento e a angústia do país perante a sucessão de incêndios. Acho que isso é o pior que se pode fazer. Mas é preciso todo o cuidado nestes momentos. Também não se pode ter a inação ou fazer de conta que está tudo bem. Eu acho que neste momento há 3 respostas essenciais que o país tem de ter. Uma que é a resposta de curto prazo, que é ter a certeza que temos os meios necessários no terreno da proteção civil, dos bombeiros, do apoio às populações, e não fechar olhos a problemas muito complicados que têm existido, como as comunicações ou mesmo questões de comando, e é preciso respondê-las rapidamente, como também é preciso rapidamente ter todo o apoio de emergência para as populações que são afetadas e que eles cheguem rapidamente ao terreno. Há depois uma segunda etapa, digamos assim, que é essencial e pela qual nos temos batido, que é se temos que responder a este verão, corrigindo todos os erros que foram detectados na proteção civil e com o apoio de emergência às populações que elas precisam, e como precisamos que isso esteja no terreno com muita força e com muita eficácia. Precisamos também claramente de estar já a preparar os meios para que esta situação não se repita, e é por isso que temos dito que temos mesmo que assumir que é preciso fazer no país o esforço financeiro de reconstruir os serviços florestais, e nomeadamente duplicar as equipas de sapadores florestais, voltar a ter guardas florestais presentes no terreno. E precisamos de uma ação que seja fortalecida, em que as autarquias têm um papel, mas têm que ser apoiadas, que é a limpeza da rede primária, a limpeza, mesmo que os terrenos sejam privados, é preciso ir limpar ao pé das estradas, ao pé dos cursos de água, é preciso abrir os corta-fogos por este país fora, e para isso vai ser preciso um esforço que é financeiro e que é determinação política grande, e para o qual eu julgo que tem que existir um compromisso, e um compromisso rapidamente. E depois, como sabem, há uma alteração de longo prazo em que o Bloco de Esquerda tem estado muito envolvido e que é essencial, que é a reforma da floresta. É o parar com a mancha contínua de eucalipto e de pinheiro, que é o combustível que põe a nossa segurança em causa, e compreendermos que a floresta não é só a rentabilidade, nem pode ser o abandono. A floresta é um serviço ecológico do país, que tem de ser assim gerida também, e essa é uma luta que nós temos para as próximas décadas, mas que tem de começar agora de uma forma determinada. Eu acho que em momentos como este, e nos dias como hoje, quando vemos o desespero de populações que estão a ser evacuadas de sua casa, quando vemos que há habitações permanentes que são atingidas pelo fogo, o que é preciso verdadeiramente, mais do que atirar pedras de um lado para o outro, é retirar as consequências políticas do que tem sido a gestão da floresta e do que é preciso fazer, e agir de uma forma muito determinada para que estas situações sejam controladas, que se possam não repetir, e esse é o compromisso que o Bloco de Esquerda tem assumido e onde está focada boa parte da nossa atenção, da nossa determinação e da nossa energia nos últimos tempos. Mas naturalmente aqui estamos para apresentar candidaturas autárquicas,
e é disso também que quero falar, e dizer-vos que o Bloco de Esquerda, todos os anos, quando o Parlamento deixa de ter as suas sessões plenárias, o seu trabalho mais intenso, vimos para a rua e fazemos aquilo a que chamamos comícios de verão, que é uma prestação de contas do que andámos a fazer. Fazemos isso todos os anos, prestamos contas do que foi a sessão legislativa, olhamos para a frente sobre os nossos compromissos, e é com muito prazer que eu vejo que aqui em Abrantes foi possível juntar a apresentação de candidaturas com estes momentos em que estamos ao pé de todas e de todas, com as pessoas, a prestar contas daquilo que fazemos na rua, porque a política deve ser isso mesmo, vir prestar contas, estar na rua, estar com toda a gente, e é dessa forma que nós reforçamos as soluções para o país. Nós vivemos um ano extraordinário em Portugal. Muitos diziam que quase tudo o que aconteceu seria impossível. Lembramos-nos que aqui há um ano havia ameaças fortes, a subida do salário mínimo nacional vai criar o desemprego, vem aí o descalabro económico. Não foi assim. Não foi assim. A determinação que foi necessária para medidas tão importantes como proteger as pensões, que não foram cortadas, que foram atualizadas e que terão agora as mais baixas, o aumento extraordinário em agosto. O caminho que foi feito para acabar com os cortes inconstitucionais nas pensões e nos salários. O aumento do salário mínimo nacional, 5% ao ano, aumentou já 2 vezes, aumentará novamente em janeiro de 2018. O percurso que começámos a fazer de combate à precariedade no setor privado e público, ainda muito incipiente, mas pelo menos aos primeiros passos legais para nos permitir alguma ação consistente. Obrigar a EDP a dar acesso à tarifa social da energia a todas as famílias que têm direito. Vejam bem como a EDP saltava até os mais vulneráveis, porque eram só 80 mil famílias que tinham tarifa social. Quando obrigámos a que fosse automático, aumentou para 800 mil famílias. E esse trabalho que foi feito é um trabalho importante, é um trabalho que acabou por dar frutos, e hoje há 2 consequências que eu acho que toda a gente no país retira. A primeira é que já ninguém ouve as notícias com medo de saber qual é o corte que vai ter, mas sim na expectativa do direito que vai ser reconquistado. Menos medo, mais exigência faz uma democracia mais forte. E a segunda, seguramente, os mais de 150 mil postos de trabalho criados, ou uma economia finalmente a crescer, passos que são positivos e passos de que nos orgulhamos também e para os quais demos o nosso contributo com a nossa determinação, com as nossas propostas, com o nosso trabalho de formiguinha, muitas vezes, para tentar encontrar soluções onde parecia só existirem obstáculos. Mas dito isto, nós vivemos ainda num país em que olhamos à volta e vemos tanto desemprego ainda, tanta gente que precisa de emprego e não o tem, tanta gente que precisa de se reformar e o que tem à sua espera é uma reforma baixa demais para sobreviver. Tanta gente que trabalhou toda uma vida e tem uma pensão de miséria. Tantos salários tão baixos que não chegam para chegar ao fim do mês. Tanta precariedade. Tanta dificuldade em acesso a serviços públicos essenciais, de educação à saúde com qualidade. Um país ainda tão desigual, com tanta injustiça, tão frágil. E por isso que, da mesma forma que prestamos contas e achamos que o caminho feito é importante, não varremos nenhum problema para debaixo do tapete e sabemos que o mais difícil está por fazer para podermos valorizar salários e pensões, criar emprego, respeitar as pessoas, combater as tremendas desigualdades em que o nosso país está mergulhado e combater os grandes interesses económicos que têm vivido muito mais da sangria da capacidade produtiva do país, fazendo negócios especulativos que não criam um único posto de trabalho, que não produzem absolutamente nada, que produziram alguns milionários nos últimos anos, mas criaram condições de vida tão precárias para a generalidade das populações. Sabemos que este é o momento em que é preciso ter força para enfrentar grandes interesses económicos e protegermos com isso o emprego e as condições de vida do nosso país. É o momento de retirar consequências do caminho feito. Se está provado que o empobrecimento não é o único caminho para a economia portuguesa, muito pelo contrário, é quando protegemos salários, pensões, porque as pessoas que aqui trabalham e que aqui trabalharam toda uma vida vão gastar o seu dinheiro na economia, no que precisam, não vão pô-lo num qualquer offshore, como os abutres das privatizações. Sabemos que é nessa vida concreta das pessoas, quando as protegemos, que a economia reage e ficamos melhor. Então tiremos as consequências a sério, para podermos combater os atrasos estruturais que o nosso país tem, o abandono a que ainda estão sujeitos tantos setores da economia e tantas zonas do território nacional,
para que possamos assim fortalecer a nossa economia, o nosso país, para que possamos olhar olhos nos olhos uns para os outros e podermos viver num país de que nos possamos orgulhar. E este é um caminho difícil. Este é um caminho que exige alterações da legislação laboral, que exige alterações na economia para controlar grande distribuição, setor financeiro, setores da economia que têm ficado com uma parte muito grande do que é a capacidade produtiva e que verdadeiramente não refletem isso na vida das pessoas, muito pelo contrário, têm atacado a vida das pessoas, e uma estratégia de economia que possa ser mais equilibrada no território. E para isso, estas eleições autárquicas vão ser muito importantes. Do nosso ponto de vista, são mesmo determinantes. O Bloco de Esquerda tomou a decisão, do ponto de vista nacional, de se apresentar a estas eleições autárquicas com 3 objetivos principais. E o primeiro deles é mesmo mudar o poder autárquico. Nós temos o seguinte problema em Portugal. Por muito que se altere a legislação e por muito que se aumente a exigência, se nós não tivermos um poder local mais exigente, mais efetivo, metade das coisas fica pelo caminho. Não chega verdadeiramente às pessoas. E nós temos tido um poder local com rotinas demais e com exigência a menos. E desde logo, e o Pedro falou disso na sua intervenção, temos um enorme problema com as questões da transparência e da exigência democrática nas autarquias. E que é um problema de base, porque é no poder local, que é o mais próximo das comunidades, que se disputa a credibilidade da própria democracia, da própria ação política. Porque a política não é um clube fechado de partidos. A política é a intervenção de cada um de nós com os outros para pensarmos e agirmos sobre a nossa vida coletiva. A política não é uma questão de claques de futebol. Não é um problema de cores, é um problema de opções. E opções que são ideológicas, seguramente. Opções que são diferentes e divergentes e que devem ser debatidas, mas opções sobre caminhos comuns da nossa vida. E por isso que dizem respeito a todas as pessoas. E a forma como a política tem ficado descredibilizada nos últimos anos e a maneira como tem aumentado a abstenção cria-nos este gigantesco problema em Portugal. É que, de facto, quando a política é fraca, quem manda são os grandes interesses económicos. E quando as pessoas não escolhem, alguém escolhe por elas e quase sempre contra elas. E nós temos visto como o poder político, todo ele, tem ficado reduzido a uma mera gestão ou administração, uma espécie de intermediário de negócios privados e interesses privados, muito mais do que o proponente de uma estratégia coletiva para a economia, para os direitos sociais, ambientais, para a qualidade de vida das populações. E para ganharmos essa credibilidade, para chamarmos mais gente, porque precisamos de tão mais gente para fazer as coisas melhor, precisamos desde logo dessa credibilização do poder local. Precisamos de acabar com a ideia de que no poder local se dá uma palavrinha ao Presidente da Câmara ou ao Presidente da Junta para ele dar um favorzinho, para resolver o probleminha. Não! O poder local é sobre direitos e obrigações, deveres e responsabilidades, como todo o outro, como tem de ser a democracia. Um espírito republicano que deve ser muito exigente e que tem que prestar contas muito claras e ser muito transparente e ser muito próximo das pessoas. E esse é o caminho essencial. Transparência, contas certas, combate ao clientelismo, uma democracia local muito exigente fará toda a diferença num país mais forte. E em segundo lugar, começarmos a pensar quais são as obrigações hoje, no século XXI, do poder local. E a obrigação primeira tem de ser a efetivação dos direitos das populações. O poder local tem de ter respostas muito concretas para o que se passa em cada freguesia e em cada concelho. E se é certo que as autarquias têm as limitações que lhes são dadas por governos centrais, e sabemos como tantas vezes têm sido centralistas, sabemos como a lei de financiamento das autarquias está errada, sabemos como há tantos problemas para resolver, sabemos também que se não há saneamento básico em todo um concelho, a responsabilidade é da autarquia. E é preciso assumir essas responsabilidades. Sabemos que
quando vivemos um momento que é crescentemente complicado do ponto de vista dos desafios ambientais e, portanto, de segurança das populações, veja-se a situação que estamos a viver. Não cabe às autarquias simplesmente ser uma mediadora dos negócios que se passam, mas ter uma estratégia de economia que, do ponto de vista ambiental, tenha sentido e seja segura para as populações. O Armindo tem feito um enorme trabalho nas questões ambientais e isso não é um pormenor, é um por maior nas responsabilidades autárquicas e nos desafios com que hoje nos confrontamos. O ordenamento do território é essencial na proteção, na segurança das populações, no nosso futuro. Assim como é o respeito por todas as populações e o respeito por todos os direitos. Poderemos nós acabar com a precariedade, que é uma das maiores chagas do nosso país, que mais humilha quem trabalha tantas horas e que em tão poucas condições por tão pouco dinheiro, que cria tantas desigualdades. Se as autarquias forem empregadores de precários, não é essa também uma responsabilidade local? Defender autarquias, freguesias e concelhos em que o trabalho é respeitado, em que o trabalho é valorizado. Não é isso essencial não só à saúde dos concelhos, ao direito de cada um e de cada uma, mas até ao próprio desenvolvimento de cada concelho? Podem os nossos concelhos ou freguesias oferecer perspectivas de vida se não tiverem estratégias económicas, se não souberem responder aos desafios ambientais, se não souberem responder pelo trabalho e se não souberem responder pelos direitos sociais das suas populações? Seja, por exemplo, no apoio à infância, no país onde colocar uma criança numa creche é mais caro do que pagar propinas da universidade, ou garantir os apoios necessários à população mais idosa, num país que está crescentemente envelhecido e tem, portanto, que ter outras respostas, que não seja deixar à iniciativa privada tudo o que acontece e, portanto, desistindo de dar condições às pessoas que estão em situação mais fragilizada e transformando aquilo que deve ser uma responsabilidade pública de solidariedade num negócio privado. Estas são responsabilidades autárquicas. À transparência tem de se juntar a ideia de que uma autarquia se mede não pelo número de obras que um autarca inaugurou, mas pelos direitos que foram efetivados da população e a qualidade de vida das comunidades. E aqui chegamos ao terceiro ponto que é fundamental para o Bloco de Esquerda nas autarquias. É que ninguém fique para trás. Ninguém pode ficar para trás. Se o nosso país é centralista, absurdamente centralista, é preciso dizer que nos concelhos o centralismo se tem repetido. E é chocante quando olhamos para as freguesias rurais deste país fora, a maneira como elas são abandonadas. Como não há acesso aos serviços públicos mais básicos de que as populações necessitam. E não existem sequer soluções de mobilidade para que as populações tenham acesso a esses serviços públicos. O poder político não pode reproduzir em cada concelho o centralismo que já existe do ponto de vista nacional. Não é aceitável existirem territórios abandonados. Não é aceitável que se concentrem sempre as mesmas respostas e que para grande parte do território nunca haja respostas nenhumas. Combater o abandono é o enorme desafio do futuro. Até porque se não se combate o abandono em cada concelho e em cada freguesia, teremos um país crescentemente desigual. Combater o abandono significa seguramente dar mobilidade, por exemplo, às freguesias rurais e acesso a serviço. O Armindo dizia muito bem, o acesso à saúde das freguesias rurais aqui não está minimamente assegurado. E é quando em cada concelho e em cada freguesia fizermos o nosso trabalho contra o abandono que teremos mais força para lutar por um país menos centralista. Não será ao contrário. Não será municipalizando serviços para autarquias que não têm nem meios financeiros nem escala para os gerir e que depois vão acabar a entregar os serviços a uma qualquer empresa privada que aí a aparecer, a dizer que aproveita e gere de várias autarquias para ficar mais barato
e transformar os problemas que houve nas águas com privatizações em tantos sítios em problemas na saúde ou na educação, que vamos resolver qualquer problema. Vamos precisar, sim, de onde há competências e meios nas autarquias, e eles seguramente existem, nas políticas sociais, de família, dos mais novos aos idosos, nas políticas de mobilidade para que nenhuma freguesia seja abandonada, na transparência de prestar contas sobre tudo o que é feito, nas políticas ambientais e nas infraestruturas básicas como o saneamento. Respondendo por essas exigências, temos um país mais forte para dar os passos que são essenciais. E é por isso que as eleições autárquicas são tão importantes. Porque precisamos de novas soluções para os velhos problemas de sempre e precisamos de novas soluções para os novos problemas com que o nosso país se depara neste momento, seja pelos desafios gigantescos do ponto de vista económico que se colocam hoje, seja pelos desafios ambientais que vão fazer-se sentir cada vez com mais força no nosso cotidiano. Não há quem não saiba no país como o Bloco de Esquerda é claro nas suas propostas, é determinado nas suas lutas e é capaz de fazer a diferença. Temo-lo feito todos os dias. Podemos fazer mais, com mais força. E, sobretudo, se o Bloco de Esquerda faz a diferença no país, o Bloco de Esquerda pode também fazer a diferença aqui em Abrantes. E eu estou segura que o Armindo, que o Pedro, que cada uma e cada um dos candidatos do Bloco de Esquerda que aqui se apresentam-se por essa razão única da política: servir as comunidades em que vivem, pelos de baixo, sempre pelos de baixo e sem nunca desistir de um país mais igual e muito mais digno para todos e para todas. Muito obrigada. Olha, os candidatos para tirar uma fotografia, primeiro e depois. Portanto, os... Não cabe na máquina. Não cabe na máquina. Já não cabemos na máquina. Somos muito grandes. Os mais pequenos que venham lá. Pois, é melhor, é. Falta-me só o senhor da ponta. Obrigada. Boa, obrigada. Viva a Bloco de Esquerda! Viva os candidatos! Obrigado. Tentando aqui atrás de ti.